Olá, pessoal! Na aula anterior, a gente adaptou o IDF de um modelo de duas zonas térmicas para a gente começar a construção do nosso modelo termoenergético dentro do Ladybug Tools. Então, a gente tinha pegado esse IDF inicial, separamos as superfícies dos elementos de abertura, paredes e portas da geometria, da edificação. Então, a gente tem aqui paredes contínuas e temos separadas as nossas aberturas em grupos. E a gente tinha mencionado que, nesse ponto, com a modelagem concluída aqui dentro da ferramenta do SketchUp, a gente deveria, então, vir aqui no Rhinoceros e importar essa geometria. Vou mostrar para vocês como que a gente importa, porque precisa ser feita algumas adaptações. Então, eu tenho aqui o nosso modelo final, salvo na extensão do SketchUp. Vou pedir para abrir esse modelo aqui. E aqui, se vocês tiverem outra opção selecionada, vocês vão selecionar a opção Trimmed Planes e vão desmarcar essas duas opções e vão clicar em OK. Então, como vocês podem ver, a gente tem aqui as duas zonas térmicas, no modo de vista do wireframe. A gente pode colocar shaded, pode colocar alguma outra resolução que vocês queiram, Eu vou deixar o wireframe porque eu consigo visualizar todas as superfícies do modelo, Elas ficam transparentes aqui. Então, eu tenho aqui as nossas zonas térmicas importadas como grupos e a gente tem, as nossas superfícies de aberturas importadas como grupos separados, superfícies. E a ideia central, então, seria a gente importar essa geometria aqui para dentro do Grasshopper, para então começar a trabalhar com os componentes de modelagem do Ladybug Tools. No caso, a gente vai trabalhar com todos os componentes de modelagem da ferramenta que se chama Honeybee, que faz parte do Ladybug Tools. Então, só para lembrar, a gente tem aqui o menu do Ladybug, que contém todas as ferramentas, relacionadas à importação de dados climáticos, análise de dados, visualização desses dados em elementos gráficos. Já as ferramentas do Honeybee foram desenvolvidas para a gente fazer tudo o que a gente constrói aqui dentro da modelagem na interface do Energy Plus. Então, através dessas ferramentas que vocês vão ver aqui, a gente consegue construir programas da edificação, os schedules de horários de uso, de ocupação do edifício, a gente consegue modelar sistemas de iluminação, sistemas de ar-condicionado, equipamentos, consegue aplicar para cada uma das superfícies aqui que constitui a zona térmica quais que são os materiais construtivos. Como vocês podem ver aqui, a gente tem o sistema de ar-condicionado, a modelagem das cargas, Então, a gente tem todos esses, quase todos, na verdade, esses elementos aqui da interface do Energy Plus aplicados dentro do Honeybee. Qual que é a vantagem disso? É que a gente consegue parametrizar, às vezes, a geometria do edifício ou, então, alguns elementos. A gente consegue, por exemplo, deixar variável a absortância das superfícies externas, A gente consegue variar a absortância das paredes, a absortância das coberturas, entre outros elementos da simulação. A gente tem duas formas de desenvolver a modelagem de uma zona térmica dentro do Honeybee. A primeira forma é uma forma mais simplificada. Só que para aplicação dessa metodologia de modelagem, a gente precisa ter a seguinte condição. A gente precisa que todos os constructions de uma mesma categoria de elemento construtivo sejam idênticos. O que é isso? Vamos lembrar o que é o construction primeiro, A gente tem aqui uma parede, da edificação. Essa parede, ela é composta por camadas de materiais, que vão formar, então, o nosso construction. Então, supondo que essa parede, ela possua uma camada, deixa eu aumentar aqui, ela possui uma camada de reboco, uma camada de tijolo maciço e outra camada de reboco,
E a gente tem aqui a temperatura externa e temos a temperatura interna da zona. Então, aqui é o lado de fora, aqui é o lado de dentro aqui dessa zona térmica. E a gente tem uma transferência de calor. No caso da temperatura externa estar maior do que a temperatura interna, a gente tem uma transferência de calor nesse sentido. O contrário, a gente tem a transferência de calor nesse outro sentido. O conjunto desses materiais construtivos aqui, reboco, tijolo maciço, reboco, é chamado de construction. Como que ele é modelado lá no Energy Plus? Só para poder lembrar vocês. A gente tem aqui uma aba com a modelagem dos materiais construtivos. Então, temos aqui tijolo, argamassa, laje de concreto, enfim, todos os materiais construtivos que foram empregados nesse modelo aqui de duas zonas térmicas. Para cada um desses materiais, a gente tem as propriedades térmicas e físicas dele. Então, a gente tem a espessura do material, condutividade térmica, densidade, calor específico e as absortâncias. O conjunto desses materiais vai formar um construction. Então, eu tenho aqui, por exemplo, vamos ver lá nas paredes, né? A gente tem paredes externas, que são compostas de argamassa, tijolo, uma câmara de ar, tijolo e argamassa. Seria esse construction aqui. E a gente tem duas categorias de paredes aqui. A gente tem paredes externas e paredes internas. A gente chama de categoria, vou apagar aqui, a seguinte condição: paredes externas é uma categoria, paredes internas é outra categoria, piso, e vou chamar essa aqui de cobertura. A gente tem também portas, janelas, mas vamos falar desses elementos principais aqui que definem o invólucro da zona térmica. O que acontece? Se a gente tiver um modelo como esse aqui, vou ocultar a cobertura só para a gente visualizar melhor as paredes, que eu vou aplicar umas cores para a gente identificar o que eu estou falando. A gente tem aqui uma parede interna e temos 6 paredes externas. Supondo que todas as paredes externas, que é uma categoria, elas tenham o mesmo construction empregado. Então, eu vou aplicar aqui a cor verde só para a gente diferenciar. Então, a gente tem aqui todas as paredes externas no mesmo elemento construtivo, né, no mesmo construction, e a parede interna, a gente tem ela num outro elemento construtivo, né, um outro construction. Se cada categoria possui apenas um construction, a modelagem ela pode ser simplificada dentro do Honeybee. Se a gente tem uma categoria, por exemplo, a parede externa, em que uma parede possui um tipo de construction e as outras paredes possuem outro tipo de construction, então a gente tem dois tipos de constructions diferentes aplicados às paredes externas, a modelagem ela se torna um pouco mais extensa dentro do Honeybee. Vou exemplificar aqui para vocês, né? O primeiro caso, a gente tem uma zona térmica composta só de paredes externas e todas essas paredes externas aqui, elas possuem o mesmo construction. Então, eu vou desenhar aqui um bullet. E esse bullet, ele carrega todas essas informações aqui. Ele carrega as informações dos constructions das paredes externas, das paredes internas, do piso e da cobertura. E esse único bullet que carrega todos esses constructions vai ser aplicado nessa zona térmica. Né? Ele vai ser aplicado nesse, vou chamar essa zona térmica de um grupo. A gente tem essa possibilidade aqui de modelagem. Já se a gente tem esse outro caso, em que a gente tem uma zona térmica
em que a gente tem mais de um construction empregado as paredes, então supondo que a gente tem essa parede aqui com um construction e as demais com outro construction. Nesse caso aqui, a gente já não consegue empregar esse bullet com as informações desses constructions para essa zona térmica, porque a gente tem paredes externas com constructions diferentes. Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa separar cada uma das superfícies aqui que compõem a zona térmica. Então, eu vou precisar extrair essa parede aqui da direita, né? E vou aplicar nessa parede um bullet com o construction da parede externa 1. Vamos chamar parede externa 1. Já as outras paredes, a gente tem outras 3 paredes com o mesmo construction. Então, só simbolizando aqui as outras paredes. A gente pode aplicar nessas 3 paredes um bullet com o construction da parede externa 2. E a gente vai ter o construction do piso sendo aplicado à superfície do piso. E um outro construction aplicado à superfície da cobertura. Eu vou chamar, então, essa parte aqui de Workflow 1 e essa segunda parte de Workflow 2. Vocês conseguem perceber que o Workflow 1, em que a gente tem os mesmos constructions aplicados a todas as paredes, ele é mais simplificado, ele consome menos bullets. Enquanto que esse Workflow 2, em que a gente tem que separar superfície por superfície, a gente tem uma modelagem mais extensa. Então, pensem que a gente teria que fazer isso para cada uma das zonas térmicas. Então, eu teria aqui uma outra zona térmica. Eu vou separar as superfícies dessa zona térmica da mesma forma que a gente separou aqui e vou aplicar para cada superfície o construction correspondente a ela. Enquanto que nesse outro modelo, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma outra zona térmica aqui. E eu vou aplicar esse mesmo construction aqui, esse conjunto de constructions, a essa zona térmica. Então, percebam o quanto que isso aqui é mais simples do que essa outra modelagem. Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona esse workflow dentro do Honeybee. Depois a gente vai começar a modelagem de cada um desses elementos das zonas térmicas. Vou abrir aqui um exemplo de workflow para vocês entenderem como que isso é feito na prática. Eu tenho aqui workflow 1 e tenho aqui workflow 2. Esses códigos não estão completos. Eu vou mostrar para vocês só um exemplo de construção do Honeybee e depois, à medida que a gente for progredindo nas aulas, a gente vai modelando cada um desses elementos aqui do Energy Plus com essas ferramentas do Honeybee. Então, eu tenho aqui uma situação que seria aquela situação que eu divido cada uma dessas zonas nas suas superfícies. Então, eu tenho aqui a zona 1, que ela foi subdividida nas suas superfícies. Vou mostrar aqui, né, cada um das superfícies com o preview. Então, vocês veem aqui, né, à medida que eu vou desocultando as superfícies,
que eu tenho cada superfície conectada a esse bullet que é chamado Honeybee Face. O que esse bullet faz? Ele atribui a uma geometria, no caso aqui, a essa superfície de piso, qual que é o nome da superfície, estou chamando de Z1 piso, o tipo dela, se é um piso, se é uma parede, se é uma laje, se é um telhado. E tenho aqui, né, qual que é a condição dessa superfície, se ela está conectada com o solo, se ela está conectada com o exterior, se ela é adiabática ou se ela é uma surface, né, em contato com outra superfície ou se tem uma outra condição de modelagem dela. Eu tenho aqui a parede sul, né, que eu atribuí as mesmas propriedades, nesse caso aqui, né, selecionei o wall, e a condição dela é que ela é uma superfície externa. O piso, né, está em contato com o solo. Tenho aqui a parede oeste, parede outdoor, tenho aqui parede norte, é uma parede outdoor também, né, e tenho aqui modelada cada uma das superfícies. Eu fiz isso para a zona 1, fiz isso para a zona 2. E aí depois eu vou juntando esses componentes. Então eu junto todas essas superfícies para poder formar uma zona térmica. E depois eu junto essas zonas térmicas para poder formar, né, um modelo termoenergético. Tem mais outros códigos que a gente vai vendo mais pra frente. Já nesse outro workflow, olha só como que a construção dele é diferente. Eu vou ocultar aqui os bullets. Pra gente visualizar esses aqui. Nesse segundo workflow, eu estou importando aqui dentro da geometria toda a zona térmica. Então, eu tenho aqui, né, a zona térmica 1 e a zona térmica 2. Percebam que eu estou importando essa zona térmica, na verdade, como superfícies. Então, eu peguei todas essas 6 superfícies aqui dessa zona e estou juntando elas com um B-Wrap para poder formar, então, um Closed B-Wrap. E aí eu conecto essa geometria dentro da zona térmica. Dou um nome para essa zona e aplico para ela um conjunto de constructions. Então, eu tenho um conjunto de constructions de todos os componentes externos, dos componentes em contato com o solo, dos componentes internos e das subsuperfícies, que seriam essas aberturas no caso. Né? O exterior subset, né, que seriam todos os elementos construtivos externos em contato com o ar exterior, né, seriam as paredes externas, o telhado, e eu não tenho um piso que esteja em contato com o ar externo, que seria um caso, por exemplo, de uma edificação sobre pilotis. No nosso caso, os pisos dessas zonas térmicas estão em contato com o solo. A gente tem aqui o subset em contato com o solo, no caso a gente tem apenas pisos em contato com o solo, a gente não tem paredes nem telhados em contato. A gente tem o interior subset, né? O que é componente, né, interior aqui? A gente tem essa parede, que é uma parede interna, e a gente tem uma porta que é parede interna. Nós não temos cobertura interna, essas coberturas estão em contato com o ar exterior. Não temos paredes de vidro, então a gente não precisaria preencher esses componentes. E como superfícies, subfaces, a gente tem janelas e temos também uma porta externa. E a gente aplica, então, os constructions a cada um desses conjuntos. Então, a parede externa, eu tenho ela aqui modelada, né? Tem o nome da parede externa e tem os materiais que a gente modelou para ela. A gente tem aqui para o piso, né? Ground floor, qual que é o piso, e temos os materiais que a gente modelou para o piso. Aqui, dentro dessa parte de Materials, a gente tem todos aqueles materiais que foram modelados aqui nessa aba do Energy Plus, tijolo, argamassa, laje de concreto. A gente tem modelados eles com os bullets do Honeybee. Então, nós temos a argamassa, as propriedades térmicas e físicas da argamassa, o tijolo, o gesso, a laje de concreto, o piso cerâmico, e a junção dos respectivos materiais para formar o construction
vai então gerar essa saída aqui do construction, que é aplicada nesse conjunto de construction. Para iniciar então a nossa modelagem no Honeybee dentro do Grasshopper, eu vou abrir aqui um arquivo em branco, peço que vocês façam o mesmo, e vou começar a importar essa geometria aqui para dentro do Grasshopper. Então, eu vou vir aqui nessa aba do Geometry, vou selecionar essa opção aqui do Surface, vou colocar ele aqui na tela. Eu não posso estar com nada selecionado aqui dentro, para eu não selecionar nada por engano. Vou vir aqui, né, posicionar o cursor do mouse na entrada desse bullet, clicar em Set Multiple Surface e vou selecionar todas as superfícies que compõem essa zona térmica. Então, vou selecionar o piso, essa parede, essa outra, essa aqui, essa e a cobertura. Então, percebam que eu tenho que tomar muito cuidado para não selecionar nenhuma das aberturas e nem nenhuma das superfícies dessa outra zona. Eu tenho que selecionar todas as superfícies que vão fechar esse cubo aqui que compõe essa zona térmica. Vou clicar em Enter. Então, eu tenho aqui a nossa geometria internalizada dentro desse bullet, né? A gente tem como saída 6 superfícies referenciadas. A gente precisa ter um Closed B-Wrap para poder começar a modelagem. Como que eu faço isso? Vou digitar aqui, vou clicar 2 vezes na tela do Grasshopper e vou digitar Close, na verdade, B-Wrap Join. E vou então conectar essas duas, né, a saída desse bullet com a entrada desse. A gente tem aqui, então, um Closed B-Wrap. A gente vai fazer a mesma coisa para outra zona térmica. Então, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. E vou pedir aqui, né, com o botão direito, para limpar os valores desse bullet. Então, ele não tem nada selecionado aqui dentro. E vou começar a seleção dele. Set Multiple Surface e vou selecionar as superfícies uma por uma. Dou Enter. Então, eu tenho aqui cada uma das zonas térmicas para iniciar a nossa modelagem. Na próxima aula, então, a gente vai partir desse ponto em que a gente tem a geometria importada para dentro do Grasshopper, para começar, então, a aplicação dos constructions, na verdade, a modelagem dos materiais, a modelagem dos constructions e a aplicação deles em cada uma das superfícies que compõem aqui as zonas térmicas, as paredes, o piso, a cobertura, as janelas e as portas. Então, eu peço que vocês tragam todo o material já preparado até esse ponto aqui, para a gente continuar a modelagem a partir daqui. Obrigada pela atenção. Ah, não se esqueçam de salvar o arquivo, viu? Então, lembrar de salvar ele em algum lugar aí do computador de vocês. Até mais, pessoal!